As mulheres sempre foram ligadas ao cinema. Atrizes, divas, estrelas, vilãs, heroínas. Quem não teve a sua preferida? Mas poucos sabem que nós, mulheres, sempre estivemos atrás das câmeras. Como autoras, contamos nossas histórias e criamos maneiras de contá-las. Trabalhamos nas produções dos filmes desde os primórdios da indústria até os dias de hoje. Convido vocês a conhecer a história do audiovisual brasileiro a partir da produção das mulheres. A grande novidade da década de 2000 são os projetos que trançam linguagens, formatos que se desdobram em mais de uma obra. Videoclipe, filme, série para TV, por exemplo. A cineasta Katia Lund foi propulsora de um conjunto de obras audiovisuais dos mais bem-sucedidos no Brasil. Eu conheci o Marcelo Yuca, que era o baterista e o compositor e o fundador do Rapa, dentro do Santa Marta. Eu lembro do dia que ele chegou na minha casa e ele falou assim: Kátia, tá todo mundo fazendo esses clipes aí, com lip sync e dançarina, e aquelas coisas ridículas. Eu acho ridículo o lip sync, eu acho ridículo a gente usar o clipe pra gente aparecer. E o que eu quero mesmo é um soco no estômago, como foi o Notícias de uma Guerra Particular. O sucesso de Minha Alma ultrapassou os fãs de videoclipe e atingiu todos os públicos no Brasil e no mundo, no momento em que ainda não existia internet. Eu ficava falando que eu achava que precisava do olhar da criança, que não naturaliza as coisas, que não entende as coisas, que o olhar dele, só o olhar dele está perguntando o que está acontecendo. O que está acontecendo? Que era a minha pergunta constante, né, em todos os trabalhos na época, e eu queria muito que as pessoas olhassem com novos olhos o que estava acontecendo. Quando as pessoas viam aquilo no ar, eles não sabiam se era real, se não era real, que era um clipe, o que era, ninguém entendeu o que era aquilo. E se era um curta, o que, né? Além da originalidade da linguagem, o que mais impactou o público foi conhecer um novo ponto de vista da violência urbana. O ponto de vista de uma criança moradora de um morro carioca. Ô, menor! Vamos dar uma força aqui. A senhora vai colocar esse portão sozinha. E tem jeito. Tem. A gente pode colocar pra senhora. Vai me dizer que menino como você sabe trabalhar de pedreiro, já? Mas é claro, dona. Meu pai é pedreiro, me ensinou de serviço. E quanto custa? Quando a gente estava com a escola de atores e a gente estava preparando o Palace 2, que ia ser um teste da linguagem para o Cidade de Deus, a gente estava olhando linguagens. Qual o olhar que você vai dar para a pessoa nesse momento, nessa situação? Porque a gente não tem como passar para eles conhecem isso aí, então a gente tem que deixar eles soltos. Estimação do portão, 5 paus. Pros dois, né? Pros dois, pra cada um. Pô, pros dois. Pros dois. Então vou começando aí que eu vou ali e volto. Que história é essa de chumbar portão? O Palace 2, cara. Palace o quê? Palace 2 é meu plano. Depois se explica. Pega o saco de cimento que eu vou buscar ele. E o Palace 2 foi um puta sucesso, né? Foi pro ar, na Globo, e teve críticas excelentes nos jornais e estourou, ganhou festivais no mundo inteiro. O Fernando Meirelles tinha comprado os direitos do livro Cidade de Deus e ele chamou a Videofilmes para coproduzir.
E o Walter Salles falou de mim pro Fernando. Não corre não, porra! Dá isso aqui. Ai, cabeção, seu viado! Uma fotografia podia mudar minha vida. Mas na Cidade de Deus, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. E sempre foi assim, desde que eu era criança. E aí eu comecei a ir atrás do elenco, né? Formar uma escola de elenco, a criar um jeito de humanizar e trazer tudo para esse olhar mais horizontal. Tá todo mundo... Eu tô no mesmo nível que você, se eu tivesse no seu sapato, eu estaria fazendo a mesma coisa. Tá todo mundo na mesma. Em Cidade de Deus, o olhar do fotógrafo Buscapé conduz a história. Bora, pequena, vamos acertar nossas contas. Bora, Ô, você não, meu irmão. Você é presente pra imprensa. Ele já era um fotógrafo, daí eu comecei a cavucar com ele e disse, por que ele está contando isso? Ele está contando essa história porque ele está contando o momento em que ele teve a sorte de sair, de ter uma oportunidade, que ele tem um estágio na vida, ou que ele consegue tirar uma foto e que ele sobrevive. Como é que ele sobreviveu? Cidade de Deus foi um dos maiores sucessos de bilheteria dos anos 2000. Ganhou prêmios nos principais festivais internacionais e recebeu 4 indicações para o Oscar 2004. Aí, tem 10 mil aqui, meu irmão? Quase tudo. Não tem mais nada pra te dar, meu irmão. Chama isso aqui, chefia. Devemos tudo só sempre ser mesmo. Solta ele aí. No cinema dos anos 2000, muitas mulheres encontraram no documentário a possibilidade de construção autobiográfica. No ano 2010, Flávia Castro realizou Diário de uma Busca, um filme que tocou a audiência no Brasil e no exterior. Meu pai morreu em Porto Alegre, no dia 4 de outubro de 1984, em circunstâncias misteriosas. Ele tinha 41 anos. Não sei se a palavra misteriosa é a mais apropriada. Vou começar de novo. Meu pai era jornalista. Morreu no apartamento de um cidadão alemão, ex-cônsul do Paraguai, no qual entrou sem ser convidado. Segundo os vizinhos, meu pai gritava: "Os documentos, onde estão os documentos?" Durante uma semana, todos os dias nas primeiras páginas do jornal, meu pai. Eu acho que, antes de tudo, eu imaginava fazer um filme em que eu fosse realmente buscar respostas para o que aconteceu com meu pai, assim. Ao mesmo tempo, no processo de escrita, que no caso do diário foi muito importante para mim, porque eu acho que era a forma como eu me sentia mais segura, era escrevendo, era uma coisa que eu dominava mais, foi se transformando. E muito, muito rapidamente, antes até de ter o roteiro pronto, e eu me dei conta que eu queria muito, que me interessava mais a trajetória de vida do pai do que exatamente a morte. Não que eu não quisesse fazer a busca dos indícios, a coisa policialesca, eu queria, mas eu fui me apaixonando também pela ideia de dar conta dessa trajetória e essa morte que interrompeu essa história. Muito jovem, meu pai vai trabalhar com seu pai, presidente da Bolsa de Valores. Nas reuniões anuais, meu avô gosta de provocar seus colegas do mercado financeiro, declarando: "Eu, que sou comunista..." Primeiro, eu sempre tive uma reação muito forte a todos esses filmes sobre militantes, muito enaltecedores de uma história. Eu queria contar uma história que não fosse essa. Eu queria contar uma história do cotidiano, do pequeno, das pequenas coisas que fazem você estar perto de uma grande história, né? Você ser parte da grande história, ainda que seja através de pequenos atos, isso que me interessava, mas sempre tomando muito cuidado para não cair em mistificação. Deixava vocês lá em casa, né? E aí eles passavam a tarde trabalhando.
Sabe o que eles faziam? Vocês não vão acreditar. Talvez vocês até saibam isso. Tinha um morro chamado Morro da Polícia, que é um morrão que tem aqui em Porto Alegre, que eles iam todas as tardes para lá para escrever com pedras a palavra Cuba. Vocês acreditam? Os caras passavam a tarde carregando pedra para escrever Cuba que ninguém via, porque se via muito pouco aquele Cuba. Mas tem também uma construção realmente nisso. Eu pensei no meu pai como um personagem trágico. Eu escrevi isso no roteiro. Tinha um ápice e uma queda, né, na história, uma derrota. Eu queria falar da derrota. São questões que eu acho que, em geral, ou muitas vezes, se escolhe não complexificar. E eu acho que sempre complexificar é mais justo com a gente mesmo, com o que a gente quer fazer, né? Com o que a gente quer levar para frente. Como ideia de país, como na relação com a memória. 1000 pessoas, a maioria de retornados. Uma festa surrealista. Uma alegria que me pareceu chocante. Um entusiasmo indecente e um toque de nostalgia melodramática. As pessoas fazem comparações absurdas entre a vitória sandinista e a volta dos exilados. Parece que ninguém se dá conta, e o que é pior, ninguém quer entender que voltamos derrotados, que houve uma concessão da ditadura, e que se nos permitiram voltar é porque nos derrotaram, e se houve uma abertura é porque eles foram os vitoriosos. A única coisa em que eu realmente pensava, isso é um tema que não é só da minha história, da história do meu pai, do qual eu quero falar, era a questão da volta ao Brasil e de como digerir uma derrota política a nível pessoal. Isso me interessava e eu achava que era um assunto que deveria se falar. E a outra coisa é a questão da memória. Como é que a gente no Brasil lidou politicamente com a memória? Como é que os governos lidaram com a memória? Que o filme ficou pronto em 2010, ainda não tinha Comissão da Verdade. Toda a América Latina, para onde eu viajava, me perguntava, e aí, vocês? Quando é que vocês vão ter? É uma coisa impressionante. Então tinha esse gap, assim, né? Da gente não ter feito um luto dos nossos mortos através da justiça, né? Não teve, não se julgou ninguém e tal. Isso me incomodava muito. Então o aspecto, digamos, político, onde eu queria que tivesse uma conexão, era um pouco esses dois que eu te falei. Ao se colocar em movimento a partir de uma motivação pessoal, Flávia acabou por revelar uma parte da história do Brasil. As graves consequências do golpe militar a partir do ponto de vista de um jovem casal de militantes, os pais da cineasta. A busca de Flávia nos joga para dentro de sua história e nos leva a refletir sobre a nossa sociedade. Esta forma define um gênero de filme que o ensaísta e roteirista Jean-Claude Bernardet descreveu como cinema de busca. Vários outros filmes se inscrevem na tradição do cinema de busca. O potencial autoral do documentário foi profundamente explorado por Maria Augusta Ramos. Desde a década de 1990, a cineasta de origem brasiliense veio realizando diversos documentários curtos, mas foi em 2000 que o seu estilo se consolidou. Você não está obrigado a responder o que eu vou lhe perguntar. Sim, senhor. Eu lhe pergunto se essa acusação é verdadeira. Não, não é não. Não é verdadeira? Não é verdadeira, não. Você não praticou esse fato? Não, não. Como é que se deu a sua prisão? Eu vou explicar ao senhor. Eu tava lá no carnaval no dia da Cruz do Meia. Aí nisso saiu uma correria. Aí aquele negócio de espuminha, os PM lá do 3º Batalhão vieram correndo. Aí eu, pra me defender, que eles começaram a dar tiro pro alto lá, eu fui, entrei na rua. Quando eu entrei na rua, tava vindo já esses 3 elementos com vários negócios na mão. Aí os policiais abordaram e mandaram eles parar. Nessa que mandaram eles parar, eles foram tudo correr e largaram os objetos tudo assim no chão. E nisso eu tava passando no momento, que eu ia pedir a carona, um amigo lá do carro lá, que ele transporta jornal, pra poder me tirar dali. Aí nisso os policiais me abordaram e pegaram e me botaram junto e falaram que rapaz, cadê os outros que estavam aí? Eu falei, não sei quem é não, meu tio. Cadê os outros que estavam contigo? Eu falei, não sei quem é não. E foram me tiraram da cadeira, me jogaram no chão, me bateram aqui nas costas, me bateram no rosto e me levaram pra 25 DP. Aí chegou lá, aí começaram a fazer eu assinar um montão de papel e falaram, rapaz, se tu não falar vai piorar seu caso, bah. Eu falei, pô, meu doutor, pô, chefe,
Pô, eu tô contando a verdade pro senhor, pô. Olha só como é que tá meu estado, pô. Que estado eu tenho de ficar arrombando casa? O muro lá que o senhor falou que o muro da casa era alto, como é que eu vou pular o muro? Ele falou, rapaz, isso aí é história pra boi dormir. Bah, cadê os outros? Não sei o que. Eu falei, pô, não conheço ninguém não, meu chefe. Pô, tanto é que, pô, posso mandar até... Tá bom. O que você faz na vida? Você trabalha? Eu sou guardador de carro, eu. Que não é verdadeira acusação? Quando eu fui fazer pesquisa, eu me encantei porque eu vi ali uma possibilidade de falar sobre o Brasil, de pensar o Brasil, pensar a sociedade brasileira, sem sair daquela sala de 4 paredes brancas ou beges, né, daquela burocracia toda. Então, através do Teatro da Justiça, eu pude falar, eu pude captar, eu acho que o filme capta essa realidade, os jogos de poder, as relações de poder, as relações humanas, as relações sociais, o que faz, na verdade, o réu, né? As relações que... O grande abismo que existe na sociedade brasileira entre o pobre, né? Entre as classes pobres e as classes, a elite intelectual, a classe média alta, enfim. O Teatro da Justiça é um exemplo disso. Eu acho que os filmes captam da trilogia e questionam o sentido da lei, né? Para essas comunidades pobres, que é completamente vazio, é incompreensível, não existe um diálogo. Na verdade, não existe diálogo possível quando esses dois lados dessa sociedade falam praticamente línguas completamente diferentes, né? Vêm de experiências de vida completamente diferentes. Como é seu nome? Carlos Eduardo. Que mais? Lusitano Castro de Souza. O senhor tem alguma profissão? Tenho. Qual é? Balconista. Balconista? Padaria. Estava trabalhando quando foi preso? Não, estava de folga. Mas trabalhava onde? Na Rua Santa Amaro, 22. Meu interesse é tentar filmar, porque é uma tentativa sempre, né? Porque a realidade escapa. Em muitos momentos ela escapa, né? Mas é tentar filmar um mundo como ele é. Essa sensação da claustrofobia era importante para mim no caso do Justiça e do Juízo, né? Porque a gente está falando de quê? Está falando de confinamento, está falando de prisão. É um sistema onde os próprios operadores da lei, né, se sentem impotentes, porque eles acham que eles estão enxugando gelo. Quanto mais processos eles leem, mais processos, a quantidade, o número de processos aumenta. Enfim, é um sistema, né? É um sistema kafkiano, é um sistema onde a justiça tem que dar conta de uma sociedade absolutamente desigual. Não tem o que fazer lá fora, nós estamos presos. Você está aqui, nosso coração está aqui. Nossa vida está aqui. Você tem que pensar. O Eduardinha tá tão bonitinha. Uma pimentinha. Tá. Do que? Tá. Só sabe falar tá no telefone. Muito linda ela falando. Pra você ver, só sabe falar tá. Briga com a bisavó dela, uma confusão só. A gente tá no telefone com a Suzana e ela brigando com isso. Vamos lá? Eu me interesso por filmar digamos, a realidade enquanto ela acontece, o cotidiano das pessoas, a interação, né? Como as pessoas interagem com o meio em que elas vivem, com a família, com a sociedade, dentro de uma instituição como a justiça, e como isso define, né, quem nos define esses personagens, define cada um de nós como seres, como indivíduos únicos, mas também como seres políticos, seres sociais. Então, você não sabe que é o carro? Não sabia, claro, mas eu não vou falar pra justiça não, que eu de sabia. jeito nenhum. Pois é por isso que eu tô dizendo que eu não posso ir ao carro, porque o carro era roubado. Eu sei, então, mas eu já falei que
Eu conheci o garoto e tal, tava de folga no serviço, ele me emprestou o carro dele pra mim ir pra praia. Entendi. Mas é com base nessa aí que a gente vai tentar as alegações defensivas, tá? E a forma define o conteúdo. A maneira como eu filmo, a maneira como eu edito esse filme e como o ordenamento das cenas, ele define o conteúdo, define o que o público vê e como ele vê aquilo que está sendo retratado. Eles não são filmes sobre o judiciário, eles são filmes sobre, de uma certa maneira, que tentam pensar e refletir sobre a sociedade brasileira através do sistema jurídico. A partir de Justiça, Maria Augusta construiu uma cinematografia sólida e conquistou prêmios nos mais relevantes festivais internacionais dedicados ao documentário. Seu nome está entre os grandes documentaristas internacionais. As décadas de 2000 e 2010 contaram com o surgimento de uma nova geração de cineastas que ganhou notoriedade internacional. Vera Egito, Juliana Rojas, Júlia Murat, Caru Alves de Souza, Maia Darim, Marina Persson, dentre outras, levaram seus filmes aos festivais do mundo inteiro. Cannes, Berlim, Toronto, Roterdã, San Sebastián e muitos outros. Nunca foi fácil um filme dirigido por mulher participar de festivais internacionais, principalmente nas mostras competitivas ou nas mostras principais. Imagine agora o esforço de cineastas fora do eixo Rio-São Paulo. Como dar visibilidade a seus filmes? Pernambuco é um dos primeiros estados onde as mulheres foram pioneiras e romperam o silêncio secular. Chupa que é de uva, na tua boca eu viro fruta. Chupa que é de uva, chupa, chupa, chupa que é de uva. Essa é uma das cenas que mais gosto no filme de Renata Pinheiro, que é pernambucana. Desde Eva Nil, na década de 20, Aurora Duarte, na década de 50, Kátia Mezel, nos anos 70, Michele Bondi, nos anos 80, Helena Godoy e Adelina Pontual, mais recentemente, Pernambuco vinha nos brindando com a realização de algumas mulheres. A partir dos anos 2000, várias iniciativas de incentivo à produção acontecem em outros estados. A luta das cineastas, o acesso às universidades e às políticas públicas promoveram uma renovação sem igual na nossa produção audiovisual. Em 2001, com a criação da Ancine, uma nova era foi inaugurada. Ao longo de quase 2 décadas, a agência se consolidou como a maior fomentadora e reguladora do audiovisual brasileiro. Isso porque o setor encontrou instituições sensíveis para compreender o caráter estratégico da nossa produção, a formação da nossa identidade e o reconhecimento de nós mesmos nas nossas telas. Do ponto de vista econômico, o audiovisual movimenta mais de 25 bilhões de reais por ano. A agência também reconheceu que a indústria brasileira deve ser estimulada e protegida. Mas mesmo com todos estes esforços, a nossa produção audiovisual continua desigual e centralizada. É preciso corrigir as assimetrias regionais, de gênero e de raça.
Esse é o desafio do audiovisual brasileiro e da sociedade brasileira para o próximo período.